E aí, já parou para pensar como é que se descreve toda aquela correria de uma fazenda, só que em inglês? E na hora em que tudo está acontecendo, hoje a gente vai dar um pulo numa fazenda para descobrir a ferramenta certinha para isso. E ó, se segura, porque a vida no campo é pura ação. Beleza, vamos dar uma espiada. Olha só quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. A pergunta que fica é, como é que a gente fala sobre tudo isso em inglês? Tipo, o que o fazendeiro está fazendo agora? E aquele trator ali? Para conseguir descrever essa ação em tempo real, a gente precisa de um truque especial na manga. E esse truque tem nome, viu? É o Present Continuous, ou o nosso bom e velho presente contínuo. Pensa nele como se fosse o modo ao vivo da gramática, sabe? Ele foca naquilo que está rolando no exato momento da fala. Bora ver como é que isso funciona na prática. O segredo é esse. Se a coisa está acontecendo agora, no exato instante, é o present continuous que a gente usa. É tipo o tempo verbal para a narração ao vivo, pegando a ação no flagra. Moleza, né? E a fórmula é que nem receita de bolo, bem facinha. Primeiro passo, quem está fazendo a ação, o sujeito. Segundo, o verbo to be, que vai ser am, is ou are, dependendo do sujeito. E o terceiro e último passo, o verbo principal com aquele ing no final. Pronto. Com esses 3 passinhos dá para descrever qualquer coisa que esteja acontecendo. E olha aí a nossa receita funcionando na prática. O sujeito, I. O verbo to be para I, am. O verbo principal com ing, cleaning. Juntou tudo, I am cleaning the milking machine, que em português quer dizer eu estou limpando a ordenhadeira. A ação está acontecendo agora. Beleza, a receita básica a gente já pegou. Mas e para afirmar, negar ou até perguntar sobre o que está rolando na fazenda? Como é que faz? Bora continuar nosso passeio para descobrir. Olha lá o Carlos. Carlos is repairing the old fence. Em bom português, o Carlos está consertando a cerca velha. Isso é o que a gente chama de frase afirmativa. A gente está simplesmente contando um fato, algo que está acontecendo bem na nossa frente. Agora, uma coisa legal de notar aqui é o que não está acontecendo. Se a gente olhar para as vacas, dá para dizer They are not eating at this moment. Ou seja, elas não estão comendo neste momento. Para negar é super simples. É só colocar o not ali logo depois do verbo to be. E para perguntar, mais fácil ainda. É só inverter a ordem do começo da frase. Em vez de they are, a gente fala Are they waiting in the shade? A tradução fica Elas estão esperando na sombra? Viu só? A estrutura muda um pouquinho para a gente fazer a pergunta sobre o que está rolando. E essa tabelinha aqui organiza tudo direitinho pra gente. Dá uma olhada em como a estrutura muda. Na afirmativa, a ordem é essa que a gente já viu. Na negativa, o not aparece ali no meio. E para perguntar, o verbo to be vai lá para frente assumindo o comando. A lógica é bem simples, né? Fica tudo mais claro assim. Certo, mas para descrever a vida na fazenda, não adianta só saber a gramática. A gente precisa das palavras certas, né? Então, vamos aumentar nosso vocabulário com alguns verbos de ação que são a cara da fazenda. Vamos começar com o repairing, que é o nosso consertando. Lembra do Carlos, lá na cerca? Pois é exatamente isso. É aquela ação de consertar algo para deixar como se fosse novo. Seguindo na mesma linha, a gente tem fixing, que é tipo arrumando ou dando um jeito. Pensa assim, se o trator quebra, o mecânico is fixing the engine. É uma palavra que cai super bem para um conserto mais técnico, sabe? Cleaning, que é limpando, a gente até já viu. A ordenhadeira, por exemplo, tem que estar sempre brilhando. Por isso, cleaning é uma daquelas tarefas super importantes para garantir que tudo funcione direitinho na fazenda. Aí tem waiting, que nada mais é do que esperando. Porque, né, às vezes a ação é não ter ação. Tipo as vacas lá na sombra só esperando a vida passar. E para fechar, moving, que significa movendo ou em movimento. Essa palavra é praticamente o resumo da fazenda. O trator, o pessoal, os bichos, tá tudo sempre moving, tudo se mexendo o tempo todo. Bom, agora que a gente já tem a gramática e o vocabulário, que tal ouvir como tudo isso soa numa conversa de verdade? Vamos espiar um bate-papo rápido entre um supervisor e um funcionário aqui da fazenda. O supervisor chega, dá aquela olhada geral e fala Look at the team now, que quer dizer olha só para a equipe agora. Ele está focando a atenção no que está acontecendo naquele exato momento. Aí o funcionário responde confirmando a dedicação de todo mundo. Yes, we are working hard. Ou seja, sim, nós estamos trabalhando duro. Usou o present continuous certinho, na mosca. E o supervisor continua, sendo mais específico e apontando para uma cena que a gente já conhece. Carlos is repairing the old fence.
Ele usou a frase exata para descrever o que o Carlos está fazendo bem naquela hora. E para completar, o funcionário fala da sua própria tarefa. And I am cleaning the milking machine, que é eu estou limpando a ordenhadeira. Olha que legal, uma conversa inteira construída só com ações que estão acontecendo no presente. Nossa, que dia corrido! Mas antes da gente encerrar, vamos dar uma última olhada em tudo que rolou por aqui. É o jeito perfeito de revisar o que a gente viu hoje. Pensa bem em quanta coisa está acontecendo ao mesmo tempo. A equipe está trabalhando pesado, o mecânico está consertando o trator, as vacas estão esperando. Hoje o dia está a todo vapor. Cada uma dessas frases é como uma foto do momento, usando aquela estrutura que a gente aprendeu. E pra gente fechar, fica uma pergunta no ar. E aí ao redor, o que é que está acontecendo neste exato momento? A prática de descrever o mundo em inglês pode começar agora mesmo.